Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente mergulha no caderno 6. O tema é central: a espinha dorsal de qualquer negócio, as obrigações dos empresários e dos prepostos. Nossa missão aqui é destrinchar o que todo empresário precisa fazer para atuar de forma regular e também entender o papel de quem age em nome dele, né? Exatamente. E é fundamental já começar dizendo que isso não é mera burocracia, sabe? Como o professor Lessa sempre frisa, essas obrigações são a base da confiança no mercado. Sem elas, o negócio fica vulnerável. Um empresário sem a contabilidade em dia, se ele precisar de uma recuperação judicial, ele simplesmente não consegue pedir. Ele fica de mãos atadas. É uma imagem forte. As regras do jogo. O caderno, então, apresenta o que seria um tripé de obrigações, né? Se uma perna quebra, tudo desmorona. Então, vamos lá, vamos desvendar isso. Quais são esses 3 pilares essenciais? O ponto de partida, a primeira perna do tripé, é o registro. Antes de qualquer coisa, antes da primeira venda, o empresário tem que se inscrever. Na junta comercial, certo? Isso, geralmente na junta comercial. Mas aqui tem um detalhe que é uma pegadinha clássica: o registro da regularidade não existência. Peraí, vamos com calma. Como assim? Quer dizer que uma empresa pode existir sem ter registro? Pode. Pensa numa pessoa que nasce, mas não tem certidão de nascimento. Ela existe, tá ali, mas não pode exercer seus direitos plenamente, sabe? Com a empresa é igual. O empresário que atua sem registro existe de fato, mas é um empresário irregular. Ele não aproveita os benefícios da lei. Entendi. O registro é a certidão de nascimento da empresa, o que a torna, digamos, um cidadão corporativo com direitos plenos. E se essa empresa cresce e abre uma filial em outra cidade, como funciona? A lógica da publicidade continua. O Código Civil exige 2 etapas. Primeiro, ele averba a criação da filial lá no registro da matriz. Depois, ele vai na junta comercial da cidade nova, da filial, e faz uma nova inscrição lá. Assim, todo mundo fica sabendo oficialmente. Ok, registro entendido. É o ato inicial. A segunda perna do tripé é a escrituração. Isso soa como algo do dia a dia, contínuo? É tipo um diário do negócio? É a analogia perfeita. A escrituração é basicamente manter uma contabilidade regular, registrar tudo o que altera o patrimônio. E a regra geral é que todo mundo tem que fazer. Mas, como sempre no direito, tem uma exceção. E essa, o professor Lessa alerta, é uma clássica pegadinha da FGV. Opa! Pegadinha! Gosto disso. Qual é a isca? A isca é que a lei dispensa o pequeno empresário dessa escrituração completa. E quem é esse pequeno empresário? Então, a definição é um pouco ampla, mas na prática, como o caderno aponta, isso beneficia muito o produtor rural e principalmente o MEI, o microempreendedor individual. Certo. Então, tirando o MEI e o pequeno produtor rural, todo o resto precisa manter esse diário. E que diário é esse? Pode ser uma planilha qualquer? Não, a lei é bem específica. O coração de tudo é um livro chamado Livro Diário. Esse é o único livro que é obrigatório para todos os empresários, tirando aquela exceção. E ele tem uma série de formalidades, que o material divide em intrínsecas e extrínsecas. Soa complicado. O que seriam essas formalidades? As intrínsecas são sobre o conteúdo, em português, em real, ordem cronológica, sem rasura, sem espaços em branco, tudo para garantir a confiança, sabe? Já as extrínsecas são a casca do livro. Ele precisa ter termos de abertura e encerramento, e o mais importante, ser autenticado na junta comercial. Isso no mundo do papel. E hoje, com tudo digital? A lei se modernizou, claro. Hoje existe o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, a empresa envia os arquivos e o recibo de entrega já vale como autenticação. É bem mais prático. Ok, o que me leva a um ponto crucial. Se esses livros são o diário secreto da empresa, eles devem ser sigilosos, certo? O concorrente não pode simplesmente olhar. Exatamente. A regra de ouro é o sigilo. É uma proteção à concorrência. Mas esse sigilo não é absoluto. A justiça pode quebrar, mas só em situações bem específicas. A lei criou 2 ferramentas para isso. Uma que é como um bisturi e outra que é, como uma motosserra.
Gostei da analogia. Vamos começar com o bisturi? O bisturi é a exibição parcial. Essa é a regra. Num processo, o juiz pode mandar a empresa mostrar só os lançamentos daquele contrato específico. É algo cirúrgico. Faz todo sentido. E a motosserra? Quando ela entra em cena? A motosserra é a exibição total ou integral. É uma medida extrema, onde o juiz manda abrir todos os livros. É uma devassa completa. E justamente por ser tão invasiva, a lei só permite em hipóteses muito específicas, um rol taxativo. E para quem está estudando, memorizar essa lista deve ser um desafio. O material do professor Lessa ajuda nisso, né? Ajuda demais. Ele criou um mnemônico que resolve a vida. FSLG. Se não for um desses casos, não pode ter exibição total. Simples assim. FSLG. Ok, vamos decifrar a sigla. F é de falência, o que é bem óbvio. S é de sucessão, tipo no inventário de um sócio. Certo. L é de liquidação de sociedade, quando a empresa está fechando. E o G é de gestão à conta de outrem, como numa prestação de contas. Fora disso, a regra é o bisturi. FSSG. Anotado. Ferramenta poderosa. Agora vamos mudar um pouco o foco. Falamos do dono, mas e as pessoas na linha de frente? Os funcionários, gerentes, os prepostos. Aqui entra a tal da teoria da aparência que a gente vive todo dia, né? Perfeito. A teoria da aparência é fundamental para a segurança do comércio. Pensa assim, você entra numa loja, um vendedor uniformizado te atende, você paga. Para você é óbvio que ele representa a loja. Você não vai pedir o crachá ou o contrato de trabalho dele. Claro que não, seria absurdo. Pois é. A lei protege essa sua confiança. O Código Civil diz que os atos de um preposto dentro do estabelecimento obrigam o empresário. A aparência de poder vale mais. Mas isso não é meio duro com o empresário? Se um funcionário promete algo que não podia, a empresa paga o pato só porque ele estava lá dentro? Parece, mas é uma escolha da lei para proteger a parte mais fraca e dar agilidade aos negócios. O empresário assume o risco da atividade. Depois, ele pode cobrar do funcionário, claro. Mas perante o cliente, a palavra dada dentro da loja vale. Agora, se o negócio for fora do estabelecimento... Ah, e a história muda. Muda completamente. Se um vendedor bate na sua porta, a lei exige que ele tenha uma autorização por escrito para poder obrigar a empresa. A proteção à aparência diminui. Entendi. O caderno destaca o gerente e o contabilista. Falando do gerente, como se limita os poderes dele? Um aviso interno do tipo, você não pode gastar mais de 10 mil, é suficiente? De jeito nenhum. Um acordo interno não vale para o mundo. Para que um fornecedor saiba desse limite, ele precisa ser público. E o jeito público que a lei estabelece é arquivar essa limitação de poderes na junta comercial. Se não estiver lá, para o fornecedor, o limite não existe. A junta comercial é tipo um grande mural de avisos para o mercado. E sobre processos, um gerente de filial pode receber uma citação pela empresa? Sim, e isso é muito prático. A súmula 363 do STF diz que o gerente da filial tem poderes presumidos para receber citação em processos daquela filial. Facilita muito o acesso à justiça. Brilhante. E o contabilista? A responsabilidade dele é diferente. E a diferença é crucial, depende da intenção. É a diferença entre erro e fraude. Se o contador erra por culpa, por negligência, ele responde só perante o empresário, é um problema interno. Agora, se ele age com dolo, com a intenção de fraudar, aí a responsabilidade dele é solidária com a do empresário. O terceiro pode cobrar a dívida toda de qualquer um dos dois. A consequência bem mais grave. E para fechar essa parte, o caderno fala de um dever de lealdade, né? Uma proibição de concorrência. Isso, é o artigo 1170. O preposto não pode sair fazendo negócio por conta própria, na mesma área do patrão, concorrendo com ele sem autorização por escrito. Se ele fizer isso, a punição é dupla: indenizar a empresa e, o mais interessante, o empresário pode tomar para si todos os lucros que o preposto teve com o negócio concorrente. Uau! Ok, cobrimos muito terreno. Para amarrar tudo, vamos fazer aquela síntese estratégica que o material do professor Lessa propõe. O que é essencial lembrar? Vamos lá!
direto ao ponto. Primeiro, as obrigações nucleares. Registro, que é antes de começar, escrituração, que é o tempo todo, e as demonstrações, que são anuais. O ciclo da regularidade. O livro obrigatório universal é o livro diário. Terceiro, a eficácia probatória. Livros regulares provam a favor do dono, irregulares sempre contra. E sobre o acesso a esses livros? A exibição integral, a tal da motosserra, só no mnemônico FSLG. Falência, sucessão, liquidação e gestão. Fora disso, é sempre a exibição parcial. Efeito. E para fechar, sobre os prepostos, 2 pontos finais. A teoria da aparência, o que o preposto faz dentro da loja, em regra, obriga a empresa, e a responsabilidade solidária do preposto só acontece com dolo, com fraude. Simples culpa gera responsabilidade só perante o patrão. Fica muito claro que essa organização contábil, essa clareza com os funcionários, não é só uma obrigação, é um reflexo da seriedade da empresa. E para quem estuda para o ENAC, a analogia do professor Lessa é perfeita. O estudo diário é a escrituração da aprovação. Manter os livros mentais em ordem é o caminho para o balanço positivo. E sabe o que isso me faz pensar? De que forma essa disciplina do empresário, nos seus registros, se conecta com a fé pública que a gente deposita num notário, num registrador. No fundo, a essência é a mesma, né? É gerar segurança e previsibilidade através da organização e da verdade. É o mesmo princípio fundamental em esferas diferentes. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Deixem nos comentários qual tema gostariam de ver analisado. Até a próxima!